Fala aí galera, aqui é o Kilder e hoje o vídeo vai ser sobre os 15 maiores exércitos militares do mundo. E antes um aviso, esse vídeo vai ser uma desgraça de grande chato, em caso de convulsão ou tontura um médico deverá ser consultado. Primeiro, Estados Unidos. População total, 321.468.864. Força militar ativa, 1.100.000. Quantidade de tanques, 8,848. Quantidade de blindados, 1934. Projetores de foguetes, 1331. Quantidade de fragatas, 6. Quantidade de submarinos, 75. Quantidade de corvetas, nenhum. Quantidade de navios de guerra de Minas, 11. Total de aeronaves, 2.308. Helicópteros de ataque, 15.513. Armas nucleares, possui. Segundo, Rússia. População total, 142.423.773. Força militar ativa, 2.485.000. Quantidade de tanques, 15.398. Quantidade de blindados, 5.972. Projetores de foguetes, 3.793. Quantidade de fragatas, 4. Quantidade de submarinos, 60. Quantidade de corvetas, 81. Quantidade de navios de guerra de Minas, 45. Total de aeronaves, 751. Helicópteros de combate, 1.218. Armas nucleares, possui. Terceiro, China. População total, 1.367.485.388. Força militar ativa, 2.300.000. Quantidade de tanques, 9.150. Quantidade de blindados, 1.710. Projetores de foguetes, 1.770. Quantidade de fragatas, 48. Quantidade de submarinos, 68. Quantidade de corvetas, 26. Quantidade de navios de guerra de Minas, 4. Total de aeronaves, 1.230. Helicópteros de ataque, 507. Armas nucleares, possui. Quarto, Índia. População total, 1.251.695.584. Força militar ativa, 2.143.000. Quantidade de tanques, 6.464. Quantidade de blindados, 290. Projetores de foguetes, 292. Quantidade de fragatas, 14. Quantidade de submarinos, 14. Quantidade de corvetas, 26. Quantidade de navios de guerra de Minas, 6. Total de aeronaves, 679. Helicópteros de ataque, 346. Armas nucleares, possui. Quinto, França. População total, 66.553.766. Força militar ativa, 195.770. Quantidade de tanques, 423. Quantidade de blindados, 325. Projetores de foguetes, 44. Quantidade de fragatas, 11. Quantidade de submarinos, 10. Quantidade de corvetas, nenhuma. Quantidade de navios de guerra de Minas, 18. Total de aeronaves, 284. Helicópteros de ataque, 464. Armas nucleares, possui. Sexto, Reino Unido. População total, 64.88.222. Força militar ativa, 182.000. Quantidade de tanques, 407. Quantidade de blindados, 89. Projetores de foguetes, 42. Quantidade de fragatas, 13. Quantidade de submarinos, 10. Quantidade de navios de guerra de Minas, 15. Total de aeronaves, 91. Helicópteros de ataque, 460. Armas nucleares, possui. Sétimo, Japão. População total, 126.919.659. Força militar ativa, 57.900. Quantidade de tanques, 678. Quantidade de blindados, 202. Projetores de foguetes, 99. Quantidade de fragatas, nenhuma. Quantidade de submarinos, 17. Quantidade de corvetas, nenhuma. Quantidade de navios de guerra de Minas, 27.
Total de aeronaves, 287. Helicópteros de ataque, 175. Armas nucleares, possui também. Oitavo, Turquia. População total, 79.375.136. Força militar ativa, 185.630. Quantidade de tanques, 3,378. Quantidade de blindados, 1.013. Projetores de foguetes, 811. Quantidade de fragatas, 16. Quantidade de submarinos, 68. Quantidade de corvetas, 8. Quantidade de navios de guerra de Minas, 15. Total de aeronaves, 207. Helicópteros de ataque, 98. Armas nucleares, não possui. Nono, Alemanha. População total, 80.854.408. Força militar ativa, 145.000. Quantidade de tanques, 408. Quantidade de blindados, 154. Projetores de foguetes, 50. Quantidade de fragatas, 10. Quantidade de submarinos, 5. Quantidade de corvetas, 5. Quantidade de navios de guerra de Minas, 15. Total de aeronaves, 169. Helicópteros de ataque, 539. Armas nucleares, nenhuma. Décimo, Itália. População total, 61.855.120. Força militar ativa, 42.000. Quantidade de tanques, 586. Quantidade de blindados, 164. Projetores de foguetes, 21. Quantidade de fragatas, 13. Quantidade de submarinos, 6. Quantidade de corvetas, 5. Quantidade de navios de guerra de Minas, 10. Total de aeronaves, 111. Helicópteros de ataque, 129. Armas nucleares, possui. 11º, Coreia do Sul. População total, 49.115.196. Força militar ativa, 2.900.000. Quantidade de tanques, 2.381. Quantidade de blindados, 1.990. Projetores de foguetes, 214. Quantidade de fragatas, 11. Quantidade de submarinos, 15. Quantidade de corvetas, 18. Quantidade de navios de guerra de Minas, 10. Total de aeronaves, 406. Helicópteros de ataque, 111. Armas nucleares, não possui. 12º, Egito. População total, 88.487.396. Força militar ativa, 800.000. Quantidade de tanques, 4.624. Quantidade de blindados, 889. Projetores de foguetes, 1.481. Quantidade de fragatas, 11. Quantidade de submarinos, 8. Quantidade de corvetas, 2. Quantidade de navios de guerra de Minas, 23. Total de aeronaves, 336. Helicópteros de ataque, 83. Armas nucleares, não possui. 13º, Paquistão. População total, 199.85.847. Força militar ativa, 515.000. Quantidade de tanques, 2,924. Quantidade de blindados, 465. Projetores de foguetes, 134. Quantidade de fragatas, 10. Quantidade de submarinos, 5. Quantidade de corvetas, nenhum. Quantidade de navios de guerra de Minas, 3. Total de aeronaves, 304. Helicópteros de ataque, 151. Armas nucleares, não possui. 14º, Indonésia. População total, 255.993.674. Força militar ativa, 400.000. Quantidade de tanques, 468. Quantidade de blindados, 37. Projetores de foguetes, 86. Quantidade de fragatas, 4. Quantidade de submarinos, 2. Quantidade de corvetas, 10. Quantidade de navios de guerra de Minas, 12. Total de aeronaves, 35. Helicópteros de ataque, 673. Armas nucleares, nenhuma. 15, Brasil. População total,
204.259.812. Força Militar Ativa, 1.800.000. Quantidade de tanques, 486. Quantidade de blindados, 112. Projetores de foguetes, 180. Quantidade de fragatas, 9. Quantidade de submarinos, 5. Quantidade de corvetas, 4. Quantidade de navios de guerra de Minas, 6. Total de aeronaves, 43. Helicópteros de ataque, 4.093. Armas nucleares, nenhuma.